Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, muito prazer, me chamo Ingrid Malrin, sejam muito bem-vindos. Aqui é um canal onde a gente fala sobre livros e de vez em quando eu posto também vlogs aí estudando. Então, espero que vocês gostem, tá? Antes da gente ir pro vídeo, gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para assim que eu postar um vídeo chegar até vocês. E tem um botãozinho de hypar, então se vocês puderem estar hypando o vídeo, vai me ajudar bastante, tá, gente? E tem um link aqui na descrição, gente, das minhas redes sociais, o Instagram, 2 Scoobies e... dois TikToks e um Scooby. Os meus TikToks, gente, é @IngridMalrenVR e @EstanteDaMalren. E o Instagram é @IngridMalren, tá? Tem também o link do meu projeto no Catarse, que eu tenho um projeto lá no Catarse. São 3 planos, se vocês puderem dar uma olhadinha, vai estar me ajudando muito, 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 tá? E também tem o link das minhas parceiras, a Amazon e a Fruto Proibido. Na Amazon, vocês comprando pelo meu link, vocês não pagam nada mais por isso, mas eu ganho uma pequena porcentagem e isso me ajuda bastante, gente. E a Fruto Proibido, a gente tem um cupom de desconto de 10% nas compras dos livros lá na Frutinha, que é Malrin Fruto 10. Então, se vocês têm interesse em comprar livros na editora Fruto Proibido, compra com o meu cupom que vocês vão ganhar 10% de desconto. E também fica aí de link a minha wishlist da Amazon, caso vocês queiram me dar algum presente, né? Eu vou ficar muito agradecida e pode ter certeza que seu presente irá aparecer aqui no vídeo, tá? Dados os recados, que eram só esses, os links disso tudo que eu falei tá na descrição, tá, gente? Agora nós vamos para o vídeo. E o vídeo de hoje vai ser TBR de agosto, gente. Eu não fiz TBR no mês de julho porque eu tô ainda aí passando por um processo bem complicado, gente. Eu não tô tendo ânimo pra ler, não tô tendo ânimo pra fazer nada. Eu tô passando por um processo um pouco complicado, que eu tô muito desanimada. Eu ainda não sei se é falta de vitamina no meu corpo, alguma coisa, mas eu tô muito desanimada pra tudo na minha vida, gente. Seja pra estudo, seja pra leitura, seja pra gravar, seja pra sair, seja pra ir numa academia. Então, eu não sinto vontade, eu não sinto ânimo, tá entendendo? E isso tá me prejudicando um pouco na leitura. E aí no mês de julho, já tem uns mesezinhos que eu tô assim, né? Alguns meses. E aí, julho eu não fiz TBR por conta que eu tava lendo ainda alguns livros de junho que eu não tinha terminado. E aí, gente, eu queria terminar esses livros que eu tava lendo no mês de junho. Então, eu não fiz TBR em julho. Também não fiz a book tag de 50%. Nem sei se vocês ainda quereriam ver essa book tag de 50%, porque era pra eu ter feito aí por volta de junho, julho. Mas caso vocês queiram, né, vocês deixem aí nos comentários que eu posso estar trazendo dos livros que eu li só até o mês de junho, tá? Porque no final do ano eu faço a tag de 100%, né? Enfim, gente, se Deus quiser, esse desânimo vai sair de mim, a gente vai se esforçar, né? Eu tô tentando me esforçar para que esse desânimo saia de mim, tá? Então, é isso. Eu ainda estou lendo os livros. São 5 livros que eu tô tentando ler para ver se eu consigo terminar nesse mês de julho. Eu espero que eu consiga. Se eu não conseguir, também tá tudo bem, né? A gente bola pra frente. E é isso. Vamos pra TBR de agosto. Como sempre, eu separei 6 livros, mas tem um extra, que depois eu explico pra vocês o que é esse extra. Mas eu separei aí 6 livrinhos. Vou começar mostrando como sobreviver a um filme de terror de Scarlett Dumont, não sei como pronunciar o nome, mas, se eu não me engano, eu ganhei da minha mãe esse livro. Acho que ela comprou pra mim. E, gente, desde que chegou aqui em casa que eu tô com vontade de ler Como Sobreviver a um Filme de Terror. Eu sou viciada em filmes de terror, então eu assisto praticamente todos os filmes de terror que eu vejo, né, lançamento e tal. Eu sou alucinada por filmes de terror, então eu acho uma temática bem interessante, sabe, pra ler. Esse livro é publicado pela editora Mood, né? Ele é um livro bem curtinho, gente, ó. Ele tem aí suas 287 páginas
Então eu estou ansiosinha pra ler, que eu acho que vai ser bem legal. A diagramação é bem boa também, gente. E aí eu vou ler pra vocês a sinopse. Um romance em ritmo acelerado e envolvente sobre duas amigas tentando sobreviver literalmente ao seu último ano no colégio. Fã de filmes de terror, Charlie decidiu manter-se discreta no colégio interno para meninas onde foi matriculada. Isto é, até começarem a ocorrer mortes misteriosas entre as alunas de sua turma. De táticas sofisticadas de intimidação a cabeças decepadas, Charlie se vê no centro de uma trama de terror semelhante à dos filmes e que ela tanto gosta de assistir. E como se esses acontecimentos alarmantes não bastassem, ela agora está vendo e ouvindo os fantasmas de suas colegas. Assombrada pelas meninas mortas e com todos no colégio suspeitando dela, Charlie decide fazer algo a respeito. Ela e sua melhor e única amiga, Oliver, irão solucionar os assassinatos e descobrir quem está dizimando as alunas do último ano do ensino médio. Charlie precisa apenas que os fantasmas irritantes se comportem e ajude a desvendar o mistério. Então, assim, eu acho que vai ser bem interessante a leitura desse livro. Tô bem empolgada, gente. Os começos de capítulos são tão bonitinhos, ó. E vai ser bem curtinho pra ler. Vocês vão ver que eu fui bem eclética também aqui nas escolhas, então tem de tudo, né? Esse, por exemplo, pode ser considerado um mistério com um ritmo ali de romance, né? Então, não sei se vai ter... O que é que vai ter um romance aqui, né? Porque pra mim é mais assim de mistério, descobrir o que é que está acontecendo com as meninas, quem é que tá matando. Eu tô curiosa pra ver o que é que a autora colocou aqui de romance, né? Porque começa dizendo um romance com ritmo acelerado, né? Então, quero descobrir o que é que ela colocou aqui como romance. Porque até então só considerava ele como um mistério, né? Próximo livro não pode faltar o meu queridinho gênero, que é o Dark Romance, né, gente? Nós temos aqui Desenfreados, que é um Dark Romance de Kelly, né? Eu não sei como é o sobrenome delas, mas, porque só tem um M, né? Kelly M? Não sei. E aí, gente, é uma autora nacional. Esse livro é publicado pela Fruto Proibido, né, gente? Então, se você já quer adquirir esse livro para ler aí em agosto ou nos próximos meses, compre usando o meu cupom MALREMFRUTO10, tá, gente? Não esqueçam. O link tá na descrição do vídeo. E aqui, gente, é para maiores de 18 anos. Vocês sabem, né, que Dark Romance são para maiores de 18. Eu acho esse livro belíssimo. Tem a edição de capa dura. Se a Frutinha quiser tá me mandando, eu vou tá agradecendo. Porque, gente, se tem edição de capa dura, obviamente eu vou querer edição de capa dura. Ele também tem continuações, mas eu ainda não tenho, né? Eu só tenho um primeiro volume no momento. Ele é bem grossinho, como vocês podem ver. O corte trilateral é lindo nesse roxo. Eu tô empolgada porque já tem um tempinho que eu tenho esse livro. Eu comprei, eu acho, na época. Não vou me lembrar agora. Mas ó, ele tem orelhinha, eu quero mostrar pra vocês porque é uma edição muito bem trabalhada assim por dentro, sabe? É bem bonito. Eu vou aproveitar e vou ler os gatilhos logo pra vocês. Este livro é um Dark Romance. Avisos de antemão que a obra contém violência física e verbal, abuso psicológico, tentativa de estupro, pedofilia, assassinato, tentativa de suicídio, compulsão alimentar, uso de drogas e álcool, ataques de pânico e alucinações, luto, cenas de sexo explícitas e linguagem própria. Se você for sensível a qualquer um desses tópicos citados acima, apenas não leia. Sua saúde mental deve vir em primeiro lugar. Continuando aqui mostrando pra vocês, né, tem playlist e tem esta fanart aqui, que é o que me faz mais ficar empolgada com a leitura, porque eu amo o Ghostface, gente. Personagens aí de filmezinho de terror, eu amo, tá? E assim é o começo de capítulo e a diagramação, mostrando aí pra vocês de perto a diagramação. Tem que ter cuidado pra não quebrar a lombada, porque esse livro é gigantesco. E esse livro, gente, tem aí 703 páginas, tá? Então é um baita de um calhamaço. E eu vou ler a sinopse pra vocês. Ren Rodrigues
sempre foi apaixonado pelo melhor amigo... Então, é uma mulher, pera. A Ren Rodrigues sempre foi apaixonada pelo melhor amigo de seu irmão mais velho, a quem dedicava seus suspiros desde que se entendia por gente. Sendo doce, gentil e alheia às maldades do mundo, ela se sentia atraída por ele e toda aquela aura misteriosa e sombria que exalava de cada canto daquele garoto quieto e totalmente sarcástico. Até que uma tragédia acontece, tão grande ao ponto de fazer o mundo de Ren ruir bem diante dos seus olhos, não deixando nada para contar a história. Sendo 4 anos mais velho que o Ren, Killam Royal sempre se manteve distante da garota por questões óbvias. Quieto, irônico e com fortes traços de sociopatia, a única forma de manter a garota longe era tratá-la com a mais cruel indiferença. Agora, 5 anos depois, Ren Rodrigues retorna à cidade e não é mais a garotinha com o mesmo brilho no olhar que todos conheciam. Ela agora está fria e com uma morte nas costas, atormentada pelas consequências de suas ações. E ele não a deixará escapar. Muito menos medirá esforços para descobrir cada um dos seus segredos mais sombrios. Tô empolgada, gente, tô empolgada. No último vídeo que eu postei aqui no canal, que é o unboxing, se vocês não viram, vão lá assistir o unboxing de aniversário, esse livro aparece aqui de fundo e uma das meninas pediu para eu fazer a leitura, um vlog de leitura de Desenfreados. Então, eu gosto de colocar dark romances na minha TBR, porque é um gênero que eu gosto muito. É um gênero que eu acho que a leitura minha flui muito rápido. E aí eu não sabia qual escolher dos dark romance que tem aqui na minha estante. Alguns já apareceram aqui nas TBRs, só que como eu tô nesse desânimo do mundo todo, eu acabo que não tava cumprindo totalmente minha TBR. Então eu não queria repetir, porque senão ia ficar assim, poxa, praticamente toda TBR que eu tô colocando tá aparecendo esses mesmos livros. Vamos dar uma diversificada, que pode ser que ajude a gente a alavancar aí as nossas leituras, né? Porque tava aparecendo Penpal, tava aparecendo Meu Romeu Sombrio, tava aparecendo só esses dois, né, de Dark Romance. Então eu decidi colocar Desenfreados. Por mais que eu esteja querendo ler outros livros, como por exemplo, eu quero muito reler Garotas Cruéis Merecem Pagar, mas depois a gente coloca pra reler ele, né? Vamos dar continuidade. Agora nós temos uma fantasia que é Caraval, de Stephanie Garber, publicado aí pela Gutenberg. Esse livro já apareceu em outras TBRs aqui no canal, provavelmente esse ano, não sei se foi só em uma, mas é um livro que eu ainda não consegui ler. E eu quero muito, porque eu quero dar continuidade à série, né? Porque tem aí a série de Era Uma Vez um Coração Partido, que eu já li o primeiro livro, né? Alguns anos atrás, muito antes de ler Caraval. Eu gostei muito, mas não dei continuidade à série, porque eu descobri que era mais interessante ler Caraval primeiro, pra depois ler esse Era Uma Vez um Coração Partido, porque meio que se interligam. Então, eu não li as continuações, e aí faço planos de ler primeiro Caraval, depois reler Era Uma Vez um Coração Partido e depois dar continuidade nos outros livros. E acabei que eu coloquei na TBR, mas acabei não lendo, né? Infelizmente. Esse livro, ele tem... Deixa eu ver. 347 páginas. Ele também não é muito grande. A diagramação é muito boa. Provavelmente dá pra ler rápido, né? E aí eu vou ler a sinopse pra vocês. E é lindo, gente, por dentro o livro, viu? Muito bonito. Bora lá pra sinopse. Os anos de espera acabaram. A jovem Scarlett Dragna finalmente recebeu o tão esperado convite para participar do Caraval, um evento lendário que ocorre uma vez por ano e que conta com a participação do público. Acontece que ela e sua adorada irmã mais nova, Donatella, vivem sob a tutela de um pai tão poderoso quanto cruel, que nunca permitiu que as duas saíssem da pequena ilha onde moram. E como se não bastasse, o pai prometeu a mão de Scarlett para um conde. O casamento arranjado faz com que ela perca as esperanças de participar do Caraval. Ao perceber a frustração da irmã, Tila se alia a um misterioso marinheiro para levar Scarlett ao local do jogo. Mas, assim que as duas chegam, a caçula é sequestrada pelo organizador do evento,
Ao que tudo indica, o jogo desse ano irá girar em torno da irmã de Scarlett. Vence quem encontrar Tila primeiro. Há quem diga que os acontecimentos do Caraval não passam de uma grande performance, mas nada impede Scarlett de vivenciar amor, desgosto e magia ao lado dos outros jogadores. Se tudo é verdade ou mentira, não importa. Ela tem apenas 5 noites para decifrar as pistas que a levarão até a irmã. Caso contrário, Tila desaparecerá para sempre. Eu acho que é um livro muito interessante. Tem aí um tom de mistério, né, no meio dessa fantasia. E eu acho que eu vou adorar esse livro, assim como eu adorei Era Uma Vez um Coração Partido quando eu li na época. Então, decidi colocar ele aqui, porque, como falei pra vocês, eu gosto de uma TBR diversificada, né, com vários gêneros, dos que eu gosto, dos que eu leio, obviamente, porque vocês sabem que eu não gosto de pegar o mesmo gênero um atrás do outro, porque pode ser que eu entre numa ressaca literária, que eu fique muito tempo sem ler o mesmo gênero, por ter lido o mesmo gênero várias vezes, e eu não quero isso. Então, bora pro próximo. O próximo que eu tenho aqui é um romance que é Sem Defeitos, de Elle Silver, né, o primeiro volume aí da série Chestnut Springs. Eu não sei pronunciar esse nome, mas pra quem assistiu o unboxing, né, gente, que eu falei pra vocês, que é o último vídeo aí que já tem no canal, viram que eu ganhei esse livro da minha mãe. E desde que ele chegou aqui em casa, eu tô com vontade de parar qualquer leitura que eu tô fazendo pra começar esse livro. Então, provavelmente, ele vai ser o primeiro livro que eu vou ler aí no mês de agosto, se Deus quiser. E assim, gente, eu tô empolgadíssima. Tem até a cartinha da minha mãe aqui dentro ainda. Ele também não é um livro muito grande, não. Eu acho que ele tem 301 páginas, tá? Ele é publicado pela Arqueiro. E a diagramação é muito boa. E assim, gente, já tem, eu acho que tem todos os livros já publicados aqui no Brasil dessa série. Já tem até uma nova série dessa mesma autora. E assim, todo mundo tá apaixonado pelos livros dessa autora. E eu quero muito, né, começar a ler os livros dela. Eu tô muito, muito empolgada. Eu só tenho esse por enquanto, eu não tenho nenhuma das continuações. Mas se Deus quiser, vou ter. Vocês tenham paciência. E, gente, é romance sobre cowboy. E, assim, eu tô alucinada por romances de cowboy desde o começo do ano. E eu só tinha um que eu comprei ali com o meu último dinheirinho, do meu último saláriozinho, antes de ser mandada pra fora. Gente, que tópico sensível na minha vida. Que foi feita pra mim, né? Falta também ter as continuações de Feita Pra Mim. Não sei se vocês conhecem, mas é esse daqui. E olha, pra vocês terem noção, eu me apaixonei o tanto de post-it que tem nesse livro. Então, é um livro que eu também quero as continuações pra ler, porque eu amei muito. E eu queria outros livros de romance de cowboy. Gente, todo livro que eu vejo de romance de cowboy eu tô adicionando na minha wishlist, porque eu tô num vício. Entendeu? Um vício. E ainda mais de eu ser nordestina, que aqui não tem cowboy, mas tem vaqueiro pra cacete. Então, assim, o vício duplica, triplica, entendeu? Mas é sobre isso, gente. Então, tô com muita vontade de ler esse livro. Vou ler a sinopse pra vocês, tá? As regras são simples. Manter as mãos longe da filha de seu agente e não se meter em confusão. Mas, bom, regras foram feitas para serem quebradas, né? Brett Eaton, eu não sei pronunciar o nome desse homem, tá? É o principal nome do rodeio em touros, o garoto de ouro da cena country. Isso até fazer um comentário polêmico que o deixa em maus lençóis com o patrocinador. E em seguida ser filmado dando um soco em um homem no meio da rua. Agora seu agente quer que o peão limpe sua imagem e, para garantir que ele ande na linha, designa Summer Hamilton, a própria filha, para supervisioná-lo até o final da temporada de rodeios. Mas Red não precisa de babar nenhuma, principalmente se ela usar calças coladinhas no corpo, for a rainha dos sorrisinhos maliciosos e tiver uma boca cor cereja que nunca se cala, uma boca que não lhe sai da cabeça. Summer diz que é melhor os dois não se envolverem e que a reputação de Red não pode sofrer mais nenhum baque, assim como o coração dela, que não aguentará ser partido mais uma vez. Depois que os dois se conhecem melhor, porém,
Wright percebe que Summer não é só mais um troféu a ser conquistado. E ela, em vez de fugir do que vê, se aproxima cada vez mais, mesmo sabendo que não deveria. Gente, o tanto que eu tô empolgada pra ler esse livro, vocês têm noção? Vocês não têm noção. Não tem. E aí é o primeiro romance que nós temos aqui. E se eu não me engano, gente, posso estar falando besteirinha, porque não tem classificação etária aqui, né? Mas eu creio que seja um livro para maiores de 18, tá? Porque normalmente esses livros aí com romance de cowboy, eles são nessa pegada mais adulta, né? Feita pra mim, é desse jeito. Então eu creio que Sem Defeitos também seja. Próximo livro, nós vamos aí para o mistério, que nós temos aí A Inquilina, de Freida McFadden. Também é um livro que minha mãe me deu, comprou pra mim, ela comprou até na pré-venda. E eu amo os livros da Freida, né? Falou aqui, só leu A Empregada. Mas eu amei A Empregada da Freida. E assim, eu acho que é uma escrita que lhe prende, sabe? Você lê muito rápido. Por mais que as pessoas digam que os livros dela são meio que receita de miojo, né? Que tudo segue ali um padrão. Eu acho que prende a gente, entende? Então, eu gostei de ler A Empregada. Eu tenho um segundo volume, só não tenho o terceiro ainda de A Empregada. Quero sim continuar a ler a série, até porque tá pra sair aí, né, o segundo filme, tá? Até os boatos de quem vai ser o ator masculino que vai fazer o par com a protagonista, né, de A Empregada, que eu me esqueci o nome dela, mas que ela também é a atriz lá da série Euforia. Tentando lembrar a série. Enfim, esse livro, ele também não é tão grande, tá? Ele tem aí 333 páginas. Eu não falei por onde ele é publicado. Ele é publicado pela Record. Se eu não me engano, os livros novos que saem da Freida McFadden são publicados pela Record. E os que já existiam são publicados pela... Deixa eu ver se eu enxergo. Eu não sei se é Arqueiro, gente, não tá dando pra ver. Mas eu acho que seja Arqueiro. É tipo isso. Os antigos que já existiam são publicados por uma outra editora. E os novos que saem, lançamentos e tal, são pela Record. Esse lançou em fevereiro? Acho que foi em fevereiro desse ano. Enfim, vamos para a sinopse do livro. Não há nada como nosso lar. Blake Porter estava em franca ascensão, até não estar mais. Depois de ter sido demitido de uma hora para outra de seu cargo de vice-presidente em uma agência de marketing, ele fica sem condições de pagar as prestações do financiamento de sua casa no Upper East Side, onde mora com a noiva em Nova York. A solução para essa conta que não fecha: alugar um dos quartos. Após conhecer alguns candidatos a inquilino um tanto peculiares, Blake conclui que será difícil encontrar a pessoa certa. E é aí que surge Whitney, simpática, educada, sem frescuras e precisando muito de um lugar para morar. Ela é exatamente o que o casal procura. Será? Porque assim que ela se muda para casa, coisas estranhas começam a acontecer. A cozinha exala um cheiro de comida podre, mesmo após várias faxinas. Os vizinhos passam a tratar Blake de um jeito diferente. Barulhos estranhos o acordam no meio da noite. Até a roupa que ele usa parece lhe dar alergia. De repente, Blake começa a se perguntar se seus piores segredos foram finalmente descobertos. O perigo mora em sua casa e quando Blake se der conta, será tarde demais. A armadilha já está pronta. Então, estou também empolgada. A diagramação é muito boa do livro, gente. Eu gosto muito da diagramação da Record, da galera Record, porque são essas letras mais grandonas, com bom espaçamento. A cor é bem pretinha, né? Então, é muito bom pra quem usa óculos. Então, eu gosto muito. Acho que também vai ser uma leitura bem rapidinha de ler. E por fim, aí dos 6 livros que eu escolhi, né? Porque nós temos um extra, mas dos últimos nós temos Se Você Ficasse, da Brittany Cherry. Esse livro eu também ganhei de presente. Se você assistiu o meu unboxing, aí o último unboxing do canal, você sabe disso. Eu ganhei de presente de minha amiga de aniversário.
E também é um livro que desde que chegou aqui em casa, que não faz muito tempo, eu tô ansiosíssima pra ler, junto ali com os 100 defeitos. Eu, quando adicionei na minha TBR, eu tinha lido a sinopse, mas eu não me lembrava mais, né? Cabecinha já não lembra muito das coisas, gente. E aí, eu tinha esquecido da sinopse. E que bom, eu gosto que eu esqueço das sinopses quando eu vou ler, gente. Eu leio aqui pra vocês, mas quando eu realmente vou pegar o livro pra ler, eu já esqueci a sinopse. Por mais que passe só alguns diazinhos, sabe? Mas eu já esqueci a sinopse e isso é muito bom, tá? Graças a Deus. O livro ainda fica gravado na minha cabeça, por exemplo. Tem alguns livros que estão meio que abandonados aqui na minha estante, porque eu comecei a ler, eu tava numa ressaca literária, eu decidi parar, que eu ainda me lembro da história. Alguns eu decido começar do começo, de novo, mas outros eu lembro ainda da história e continuo de onde eu parei. Mas, enfim, a questão não é essa, a questão é que desde que chegou eu tô com muita vontade de ler e eu tô pensando assim, gente, se eu tô com vontade de ler, eu vou pegar pra ler, independente se é novo aqui na minha estante, se é velho, se é antigo, se tá encalhado, se não tá, se chegou agora. Eu tô com vontade de ler, eu vou ler. E aí depois eu entro nesse ponto com vocês quando eu for falar do extra. Enfim, tamo aqui com Se Você Ficasse, da Brittany Cherry. Já li alguns livros da autora, que foi aquela série Bússola, né? Eu li os 3 primeiros livros, falta só o 4º. Eu tenho outros, né, da série de Eleanor Gray, que tá aqui, ó. São 3 livrinhos também. E eu ainda não li esse da Eleanor Gray, mas quero muito ler, dizem que são muito bons. Tem outro livro aqui dela que eu tô com muita vontade, que é O Ar Que Ele Respira, que dizem que é muito bom, muito emocionante. Também tô com muita vontade de ler, mas eu ainda não tenho. Então, eu tenho esse, a gente vai ler ele, que eu tô com muita vontade. Ele é publicado pela Record. Eu ganhei de presente da minha xará, Ingrid, né, que é minha amiga, então tá aqui também a cartinha dela. Esse livro também não é muito grande não, tá, gente? Ele tem aí 334 páginas, o que é bom, né, porque aqui de livro muito grande mesmo, nós só temos Desenfreados e o extra, que eu vou mostrar pra vocês, né? Mas, enfim, ele, por ser publicado pela Record também, a diagramação é igual de A Inquilina, ó. Tá vendo? Igualzinho, que é publicado pela Record. Então, é uma diagramação muito boa, com um bom espaçamento, eu adoro. Record, se vocês quiserem fazer parceria, podem estar me chamando, tá? Enfim, bora pra sinopse. Gabriel Sinclair seria para sempre meu primeiro. O primeiro melhor amigo, o primeiro beijo, o primeiro amor e o primeiro término que partiu meu coração. O acidente que quase tirou a vida dele arrancou da sua memória todas as lembranças que tinha de mim. E nas últimas décadas deixei que a culpa pelos acontecimentos daquela noite terrível nos mantivesse separados. Levei anos para fazer as pazes com o fato de que Gabriel não estaria mais na minha vida. Então, quando ele reapareceu, meu mundo virou de cabeça para baixo. Mas agora estou presa em um casamento sem amor, criando uma filha adolescente, enquanto Gabriel, o arquiteto da minha nova casa, que não se lembra dos seus primeiros 20 anos de vida, desperta em mim sentimentos que eu pensava ter enterrado muito tempo atrás. Parece que minha alma está acordando após anos de um sono profundo. Mas meu marido controlador fará o que for preciso para se manter sob seu jugo. Sei que deveria afastar Gabriel para protegê-lo das sombras que me cercam. No entanto, não posso negar a esperança que floresce sempre que ele está por perto. A chance de que ele se lembre de mim, de que possamos recuperar os capítulos perdidos da nossa vida, da nossa história. Nada de bom pode resultar de nós dois, mas não posso deixar de me perguntar o que aconteceria se dessa vez ele ficasse. Era uma vez um homem que me amava, e agora ele é minha única esperança para amanhã. Ai, gente, me diz se não vai ser lindo. Aí diz assim, ó: se você ficasse, é uma história sobre perda, a perda de um futuro, de um sonho, mas é também uma história de amor, um amor capaz de superar as maiores dificuldades, os maiores traumas, um amor tão imenso que apenas a rainha do romance, Brittany Cherry, seria capaz de criar. E aí nós temos mais um romancezinho aí para minha TBR do mês.
tô muito empolgada, gente. Eu acho que esse livro pode me arrancar algumas lágrimazinhas. Eu adoro quando um livro arranca as lágrimas de mim. Eu adoro. Então, na cota aí nós temos 2 romance, um suspense. Aliás, 2 suspenses, né? Se considerar ali aquele lado de terror, né? Que eu mostrei lá no começo, né? Como sobreviver a um filme de terror. Então, seriam 2 romances, 2 suspenses, uma fantasia e um dark romance. E aí nós vamos para o extra, que também é outro gênero. E o extra, gente, não é nada mais que nada menos que It, a Coisa, de Stephen King. Sim, gente, eu estou malucona. Malucona. Mas eu vou explicar pra vocês. Eu tô com muita vontade de reler It, a Coisa. Eu já li, né, It, a Coisa há muitos anos atrás. Eu acho que eu tinha 15, 16 anos, talvez, por aí. Faz muito tempo que eu li It, a Coisa. Mas eu amei muito It, a Coisa. E aí, ultimamente, esses dias aí, eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube relacionados a livros, relacionado a crimes, enfim, eu gosto de assistir coisas no YouTube. E aí tava me aparecendo muito vídeo relacionado ao universo de Stephen King e principalmente relacionado a It, a Coisa. Como, por exemplo... Fala, minha gente, que barulho foi esse? Acho que foi no vizinho. Credo. Me perdi até no que eu tava falando. Sim, aí os vídeos relacionados a It, a Coisa eram muito assim... coisas... diferenças dos filmes de It, a Coisa para o livro, né? Diferenças da série que saiu, Bem-vindos a Derry, pela HBO Max, pro livro. E algumas coisas que tem tanto no livro quanto nos filmes e série, eu não tava lembrando. Eu tava assim, gente, mas realmente tinha isso? Como assim eu esqueci disso? Não tô lembrada. E também, gente, poxa, deve fazer mais de 10 anos que eu li esse livro, 10 anos. Então, assim, é normal, é comum a gente esquecer algumas coisas. Sem contar que eu era adolescente na época que eu li, então... Enfim. E aí me surgiu a vontade de reler esse livro. E o que tava me prendendo pra não reler, gente... E já tem um tempo que eu quero ler alguns livros do Stephen King. Por exemplo, A Dança da Morte, Sob a Redoma. Desde a época que eu tenho esses livros que eu tenho vontade de ler, né? A Dança da Morte, Sob a Redoma. Mas eu acabei que não lia porque eu coloquei uma meta literária que seria ler os livros do Stephen King em ordem cronológica. Só que é o que estava acontecendo, gente, porque eu coloquei essa meta. Eu acabava que nem lia os livros que eu tava com muita vontade de ler, como A Dança da Morte, Sob a Redoma, Misery, e também nem lia os livros que estavam em ordem cronológica. Eu li a Carrie a Estranha, que foi o primeiro livro que ele publicou. Eu amei Carrie a Estranha, eu amo tanto o filme quanto o livro, né? E aí o segundo livro seria Salem. Ano passado eu comecei, né? Depois de anos, eu disse, vou ler Salem, né? Porque eu preciso dar continuidade pra conseguir ler os livros que eu realmente tô empolgada pra ler. E aí eu peguei Salem pra ler, foi até em outubro. Eu tava numa mini ressaca literária e eu não tava conseguindo desenvolver a história por conta dessa ressaca literária. O livro não é ruim, até onde eu li não é ruim, tá? Salem é um livro bom, até onde eu parei, acho que foi na metade do livro. Mas eu decidi dar uma pausa, porque não tava fluindo, eu tava com a ressaca literária e eu precisava que fosse um livro que me tirasse da ressaca literária. A gente sabe, né, gente? Eu amo o Stephen King, o cara é um gênio maravilhoso, escritor e tudo mais. Mas a escrita dele é um pouco diferente, né? Os livros são ali numa pegada que é mais difícil a gente engatar, né? Então, dependendo do livro, vai acabar, se você tiver numa ressaca literária, não é um tipo de livro que vai lhe ajudar a sair dessa ressaca, sabe? Então eu precisava que fosse um livro mais rapidão pra me tirar dessa ressaca, então eu decidi parar. Só que pra voltar, eu não tava com vontade de voltar, porque eu não tô com vontade de ler Salem. Eu tava com vontade de ler A Dança da Morte, Sob a Redoma, It, a Coisa, Misery, pipipi, papapó. E não tava com vontade de ler o Salem. E aí eu tava naquilo, minha gente, que isso?
eu preciso ler, porque eu preciso ler na ordem cronológica, porque como é que eu vou chegar nos livros que eu quero ler se eu não ler na ordem cronológica? Só que aí, eu tava parando pra pensar, e foi uma coisa que eu falei lá no meu TikTok, né, no Estante da Malren, falei com amigas minhas, que, por quê? Pra quê? Sabe? A vida é tão curta, a gente tá com vontade de ler tal livro, por que que a gente só não pega e lê? Por que que a gente fica se martirizando de ler livros que a gente não tá com vontade de ler naquele momento? Porque a gente colocou uma meta. E até quando essa meta que a gente coloca pra nossa vida é boa e ruim? Até quando ela atrapalha e até quando ela ajuda? Eu não sou contra metas, eu sou muito a favor, eu gosto das minhas coisas assim, do meu dia a dia certinho e tal. Eu funciono muito bem quando eu tenho tudo anotado no meu planner. Mas até quando isso ajuda e até quando isso atrapalha? Até quando isso cria uma ansiedade na gente e a gente não consegue fazer aquilo que a gente queria fazer, sabe? E aí eu disse, poxa, não tô com vontade de ler Salem. Eu tô com vontade de reler It a Coisa. Então por que não, sabe? E eu tava com esse negócio de, ler Stephen King em ordem cronológica, porque tudo do universo dele se mistura, se interliga, e aí a gente pode pegar um spoiler se ler um livro antes de outro e tal, porque, por exemplo, você só pode ler Doutor Sono depois de ler O Iluminado, porque senão você pega um spoiler. Eu disse, cara, eu vou olhar melhor sobre esses livros que você só pode ler depois de ter lido tal livro, e esses aí eu leio na ordem direitinho. Mas o restante, que não precisar, eu vou lendo. E aí eu descobri que, por exemplo, a melhor ordem para você ler, por exemplo, os livros do Stephen King é deixando aquela série da Torre Negra por último, depois de você ter lido todos. Porque você vai pegar spoilers de It a Coisa, da Dança da Morte, de Novembro de 63 e de outros 3 livros que eu não tô me lembrando agora. Só que na ordem cronológica, a série da Torre Negra, ela tá encaixada no meio desses livros, tá entendendo? E enfim, é isso. Eu decidi que a meta de ler Stephen King em ordem cronológica era uma meta que tava mais me atrapalhando do que me ajudando, porque acabava que eu não lia nada do autor, porque eu tava lendo o que eu não queria ler naquele momento, entendeu? Então eu decidi que foi-se essa meta de Stephen King em ordem cronológica. Vou ler agora o que tá me dando vontade, respeitando aqueles que são meio que continuações, obviamente. E eu queria dar, por exemplo, um exemplo pra vocês. Esse ano eu também coloquei uma meta literária de ler 100 livros no ano. Eu vou chegar, gente, a ler 100 livros no ano? Não vou, gente, porque nós já estamos mais da metade do ano e eu nem li metade desses livros, tá entendendo? Eu não li 50 livros. Então eu não vou chegar a ler 100 livros. Mas eu queria pelo menos ler mais do que eu li no ano passado, sabe? E assim, eu botei essa meta de 100 livros, mas quando eu fiz ela, já foi dizendo assim, eu provavelmente não irei atingir. E tá tudo bem não atingir, porque, gente, eu não fico somente com os livros. Eu não trabalho somente aqui no YouTube, nas redes sociais, com livros, entendeu? No começo do ano eu ainda tinha um trabalho físico, igual eu tinha no ano passado, no ano retrasado. Então, tinha o meu trabalho de CLT, no caso, né? E, além disso, lógico que agora eu não tenho mais, mas eu tenho os meus estudos do OAB, que infelizmente eu ainda não passei. Eu tenho a minha pós-graduação em penal e processo penal. Agora eu vou iniciar, sexta-feira agora, dia 31 de julho, minha pós-graduação em perícia criminal e ciências forenses. Vai ser um final de semana por mês, durante 21 meses, se eu não me engano. Enfim. Então, assim, a minha rotina, ela não é somente os livros. Ai, quem dera fosse, gente. Quem dera eu pudesse me sustentar ganhando mais de um salário mínimo com vocês, assim, trabalhando pra vocês aqui no YouTube, nas minhas redes sociais. Meu amor, seria maravilhoso. De verdade, seria incrível, seria perfeito. Que aí eu ia viver lendo os meus livrinhos e etc. Mas não é a minha realidade, né? Felizmente, eu preciso estudar, buscar minhas coisas para poder trabalhar de outra forma, para poder ganhar dinheiro,
Porque senão não tem condição, né, gente? Não dá pra gente também viver às custas dos nossos pais, né? Eu nem gosto. Então, é isso. E com certeza, gente, quando eu passar na OAB, vem os estudos para magistrado, né? Quando eu terminar a minha pós em perícia criminal, vem os estudos aí para concursos. Então, assim, a vida da pessoa que decidiu direito, ela não para nos estudos, né? Então é isso. É um pequeno desabafo com vocês e conversar sobre metas mesmo, até quando as metas que vocês colocam, que nós colocamos nas nossas vidas, atrapalha e ajuda, né? Algumas metas que eu coloco ajuda bastante, mas outras me cria uma trava, me cria uma ansiedade, isso não é legal. Por exemplo, TBR do mês antigamente era uma meta que me dava ansiedade e eu não conseguia cumprir. Hoje em dia tá tudo bem, eu coloco esses 6 livros, 7 livros, se eu ler tá tudo bem, se eu não ler também tá tudo bem, não tem problema. E eu sou muito mais tranquila. Se eu quiser mudar tudo que tá aqui, eu mudo. E depois eu conto pra vocês. E é isso, gente. A gente tem que levar as coisas mais tranquilas, né? Mesmo que sejam metas. E aí voltamos aqui para o nosso querido Stephen King, né? Que eu sou apaixonada por It a Coisa. E assim, gente, vou ler It a Coisa todinho no mês de agosto? Não. Eu pretendo ler ele em 2 meses, né? Colocando aí um mês de agosto e um mês de setembro, né? Então são 61 dias, né? Porque agosto tem 31 dias e setembro 30. Então são 61 dias aí pra gente ler o nosso querido It a Coisa. Ele tem, gente, 1.102 páginas, então é um belíssimo calhamaço com uma diagramação minúscula. Ó, a diagramação de Stephen King. Ele é publicado pela editora Suma. Esses bichinhos aqui, gente, é só pra eu saber qual é a parte. Esse livro é dividido em 5 partes. Então tem a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4. E aí esse aqui é só pra eu saber onde tá cada parte. Por exemplo, aqui começa a parte 2, aqui é a parte 3, aqui é a parte 4, aqui é a parte 5, né? Então é só pra eu saber isso, não quer dizer que eu vou ler, tipo, de uma talagada só a parte 1, né? Porque é muita página. Mas enfim, é só pra eu ter uma noção de onde eu tô, certo? Vou ler sim a sinopse pra vocês, pra quem não conhece aí It a Coisa. Assim, gente, ele não tem classificação etária, It a Coisa, né? Mas eu li quando eu era adolescente, mas pode ser que tenha pessoas que não consigam ler It a Coisa na adolescência. Então, você tem que dar uma olhadinha, né? Tem uma cena aqui bem pesada. Enfim, vamos lá para as sinopses, né? Foi em 1958, na pacata Derry, que Bill, Rich, Stan, Mike, Ed, Ben e Beverly aprenderam o real sentido de algumas palavras. Durante as férias escolares, descobriram que significava amizade, amor, confiança e medo. O mais profundo e tenebroso medo. Naquele verão, eles enfrentaram pela primeira vez a Coisa, um ser sobrenatural e maligno que deixou terríveis marcas de sangue em Derry. Quase 30 anos depois, os amigos voltam a se encontrar. Uma nova onda de terror tomou a pequena cidade, e somente eles serão capazes de enfrentar a Coisa. O tempo é curto, mas eles irão até o fim, mesmo que isso signifique ultrapassar os próprios limites. É uma criatura... aqui tem uma citação de The Guardian, né? Que fala sobre o livro. É uma criatura que vai além de qualquer outra que o King já inventou, porque ele representa todos os males, a manifestação de todos os medos da infância. Porque para quem não conhece, quem nunca assistiu, nunca leu It a Coisa, o It a Coisa, ele não é apenas um palhaço, né? Ele não é o palhaço que a gente costuma ver, né? Quando a gente fala sobre It a Coisa, por exemplo, até aqui na capa só tá a imagem de um palhaço, mas ele não é apenas um palhaço. Ele é uma coisa que ele se transforma em tudo aquilo que você tem medo. Então ele pode se transformar em qualquer coisa. E a gente vê várias formas de transformações na série, no filme, na minissérie de muito tempo atrás, que eu assisti também, eu amava. Foi a primeira vez que eu tive contato com algo de It a Coisa, foi há muitos anos atrás, quando eu assisti a minissérie que dá 3 horas, se não me engano.
E também dos filmes atuais e da série atual, né? Então, a gente vê várias formas. Ele se transforma no palhaço, né? Que é o palhaço dançarino. Ele se transforma no pai da Beverly pra Beverly, porque ela tinha medo. Ele se transforma num leproso pra Ed lá no filme. Enfim, ele tem várias formas. Na série também ele tem várias e várias formas. Ele vai mudando ali conforme o seu medo pra mexer com sua cabeça, né? Ele quer fazer você ter medo dele, ele quer mexer com a sua cabeça, porque isso alimenta ele, né? Então, foge mais do que apenas um pequeno palhaço, né? Aqui tem mais, ó. Junho de 1958, Derry, pacata cidadezinha do Maine, início das férias de verão. Junho de 1958. Derry, pacata cidadezinha do Maine, início das férias de verão. Para Bill, Reed, Stan, Mike, Ed, Ben e Beverly, 7 adolescentes que pouco a pouco se tornam amigos inseparáveis. Este será um verão inesquecível, um tempo que irão descobrir o doce sabor da amizade, do amor, da união, que irão provar o gosto amargo da perda, do medo, da dor. Será um ano inesquecível, terrivelmente inesquecível, o ano em que irão conhecer a coisa, a força estranha e maligna que vem deixando um rastro de sangue na tranquila Derry, o ser sobrenatural que tem um apetite especial por crianças inocentes. Maio de 1985. O tempo passou e deixou sua marca em cada um deles. Já não são mais crianças. Mike Rowland, eu não sei pronunciar. O único que permanece em Derry. Dá o sinal. Precisam unir forças novamente. A coisa voltou a atacar e eles devem cumprir a promessa selada com sangue que fizeram quando crianças. Só eles têm a chave do enigma. Só eles sabem o que se esconde nas entranhas de Derry. Apenas eles podem vencer a coisa. E assim, gente, pra quem assistiu a série que foi lançada de It, a Coisa, viu que o tempo pra coisa é totalmente diferente, né? Porque pra quem nunca leu os livros, pra quem só assistiu os filmes, e que também o livro não deixa assim tão claro isso, sabe? Quando a gente assiste It, a Coisa, o filme atual, que a parte 2, que a gente vê o Clube dos Otários matando, né, a coisa, a gente diz, pronto, é o fim de It, a gente nunca mais vai ver It. E foi um sentimento assim que, tipo, eu tive, né, de poxa, eu sou apaixonada pela história de It, a Coisa, como assim a gente não vai ter mais de It, a Coisa, sabe? Por que não tem uma continuação? Por que eles mataram a coisa? Só que aí, na série, a gente consegue ter uma percepção melhor que a coisa, ela não vê o tempo como nós vemos o tempo. Então ela não tem esse de passado, presente, futuro, mas ela sabe que o Clube dos Otários mataram ele no tempo lá. Ele tem essa noção. E aí o que ele faz? Ele começa a tentar matar os familiares do Clube dos Otários, né? Então ele vai caçar os bisavós, os avós e etc, entendeu? Então, só que tudo acontece meio que ao mesmo tempo pra ele. E não como é pra gente, que a coisa acontece lá no passado, depois vem pro presente, futuro, entendeu? Pra ele não é assim. É como se tudo acontecesse ao mesmo tempo. Então a gente tem essa percepção melhor na série de It, Bem-vindos a Derry, né? Então é legal. Eu gostei disso, sabe? E também, se vocês não sabem, tá pra vir aí a segunda temporada. Não foi nada confirmado pela HBO Max, mas já tá sendo feito a construção da história, né? Provavelmente já deve estar desenvolvendo o roteiro, né? E tudo é enviado pro Stephen King e aprovado por ele. E ele fala que é muito legal porque ele tá conseguindo responder perguntas
que o livro e os filmes não conseguiram responder, né? Então ele tá conseguindo responder melhor agora na série. É quando a gente tem essa percepção de que a coisa não tem um passado, futuro, um presente, né? Ela vê tudo como se fosse ao mesmo tempo, diferente de nós. Então isso é bem legal, eu tô gostando. Tô louca e ansiosa pra segunda temporada, porque eu tô achando a coisa bem mais terrível na série do que nos filmes, sabe? Então um pouco mais assustador. E aqui no livro é bem mais perverso a coisa no livro do que nos filmes, né? Então é isso. Estamos aí o meu projetinho de It a Coisa para 2 meses. Se eu terminar antes, ótimo, maravilha. Mas se não, tá aí o meu projetinho para 2 meses, né? Vamos tentar cumprir em 2 meses. Se não, cumprir em 3, em 4, em 5, em 10. A gente vai indo. E provavelmente depois que eu terminar It a Coisa, o próximo livro que eu vou ler talvez seja A Dança da Morte. Então eu tô muito empolgada. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem aqui a sugestão nos comentários de livros que vocês querem que eu leia, que eu traga vlogs de leitura pra vocês. Me digam se vocês já leram algum desses livros que eu mostrei, se gostaram. Então conversem comigo aí nos comentários, eu adoro responder vocês, tá certo? Curte, né, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para assim que eu postar um vídeo chegar até vocês, isso é muito importante. E também hypem o vídeo, que vão estar me ajudando bastante, porque o YouTube vai entender que vocês gostam e indica o meu canal para as outras pessoas, e é quando o YouTube começa a entregar para mais pessoas, né? E também, como eu falei, os links das minhas redes sociais, Instagram, TikToks, Scooby, né, o Catarse, as minhas parceiras, Amazon Fruto Proibido, e também a minha estilista da Amazon para vocês me darem presentinho se vocês quiserem. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo e tchau!